Paulo, você dedicou anos, né, a estudar a trajetória do Roberto. Quando a gente olha para 1963 e 1967, nós estamos olhando para a fase mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais decisiva da carreira dele, porque foi antes da consolidação do mito. Antes de entrarmos nos 6 discos que eu comentei na abertura da live, na divulgação, eu queria que a gente falasse um pouco, desse uma pincelada, até para deixar registrado, o disco preterido pelo Roberto, que foi realmente o seu primeiro álbum, O Louco por Você. Perfeito, que é o disco inaugural, né, dessa discografia, em termos de álbum, né? Ele grava o primeiro single ali no final de 59, com 2 músicas bossa nova, pela CBS, né, pela Polydor, depois vai para a CBS e grava um segundo single também de bossa nova, e com a produção do Roberto Corte Real, ele então grava o primeiro LP, que é aquele LP, né, na tentativa de... Era uma coisa até singular na época, pouco comum, um artista gravar diversos estilos no mesmo álbum. Geralmente, naquela época, não tinha nada desse ideário tropicalista, de misturar rock com samba, samba com bossa nova, não tinha nada disso. Cantor de samba era de samba, de rock era de rock, de bolero era de bolero, tudo muito certinho e dividido. Então, nesse sentido, os lançamentos eram assim. Mas Roberto Corte Real decidiu, aproveitando a postura do Roberto naquele momento, um cantor da noite, um crooner, trabalhando nas boate plaza, falou, vamos experimentar, explorar, quem sabe esse garoto aqui, gravando vários estilos, um rock, um samba, um tchá-tchá-tchá, um bolero, quem sabe? Uma dessas músicas vai apontar, afinal, qual será o destino dele. Então foi um disco, assim, nesse sentido, muito singular, né? E que praticamente não apontou nada, porque o disco foi um fracasso como cantor de bolero, como cantor de samba, como cantor de bossa nova. O disco mostrou a indefinição do artista, da própria gravadora, do próprio produtor, mas ficou como registro histórico, né? Que o Roberto, de forma teimosa, com pirraça, né? Não autoriza o relançamento dele oficial, não autorizou nas reedições em vinil e nem em CD, e nem no streaming, né? Parece que na primeira vez que entrou o repertório de Roberto aí no Spotify, eles colocaram esse disco numa primeira, e aí foi retirado logo depois, né? Pois é. Pertence ali, possivelmente, já do artista ou da própria gravadora. Então, por tudo isso, fica um disco como um registro histórico, né? E o Roberto não gosta especialmente desse disco, só porque ele acha que ele não cantava bem. E, de fato, ele vai se tornando um cantor cada vez melhor. Isso é fato, ele vai se tornando um cantor cada vez melhor. E ele acha que ele não sabia cantar ainda naquele momento, não estava cantando bem. Por tudo isso, né, ele rejeita o disco, ele dá ali uma semitonada ali no bolero, enfim. É um disco muito problemático para ele. Ele não gostou da capa, porque ele não apareceu na capa. Imagine, quando ele viu esse disco, Louco por Você, sem a foto dele, ele foi lá falar com o Roberto Corte Real, pelo amor de Deus, bota minha foto aí, eu tiro outra. Não, Roberto, não dá tempo, tal, vai essa capa mesmo. Então, por tudo isso, ele rejeitou o disco, rejeita o disco, né? Até hoje. E uma capa genérica de uma foto reaproveitada de outro disco, né? Você cita isso no seu livro. Um disco americano, do organista americano, que não foi lançado no Brasil, mas eles faziam isso, aproveitavam a capa. E eram aquelas capas temáticas, era muito comum na época, né? Enfim, Chove Lá Fora, era uma moça assim com guarda-chuva, enfim, Pensando em Ti, ficava aquelas mulher ali olhando com um olhar pensativo, fumando um cigarro, capas temáticas. E ele a gravadora explorou esse modelo de capa para esse primeiro álbum do Roberto Carlos. Acharam que a foto ele não estava muito fotogênico ainda, tal, preferiram assim. Mas ele conta que ele chegou a chorar, rapaz, quando ele viu a capa. Ele foi lá falar com o Roberto, ele fala isso textualmente. Eu cheguei a chorar, falei, eu tiro outra foto, mas não teve jeito, saiu assim mesmo. Porque ele tinha muita expectativa, né, para esse primeiro álbum dele, né? Era uma coisa muito importante a ele, né? Sim, imagina, todo artista, imagina um artista que vem cantando desde os 9 anos de idade, e aquela expectativa e aquela certeza de que quando tivesse uma gravadora grande, era o caso, uma multinacional, gravando um LP, produzido pelo grande direção musical do Astor Silva, né? Produção do Roberto Corte Real, quer dizer, com aquela divulgação que tinha a Columbia na época, então estava tudo pronto para fazer sucesso. Então, esse fracasso, esse novo fracasso dele foi muito duro para ele, né?
como já tinha sido os anteriores com o 78 rotação, mas agora é no LP. E, dentro dessa expectativa, explorando diversos estilos musicais para ver qual deles apontaria o sucesso de Roberto Carlos. Poderia ter sido bolero, viu, Sal? Imagine que aquela faixa Não é por mim, não é por mim, estourasse. O próximo disco de Roberto Carlos seria um disco de bolero. E quem aí, sabe não teríamos Roberto. Claro, seria uma outra história, né? Não seria o mesmo Roberto Carlos, ele seguiria a sua carreira, porque imagina, no mesmo momento está começando o Altemar Dutra, só que diferentemente de Roberto Carlos, o Altemar Dutra estoura logo na primeira gravação, ali em 63. E aí o sucesso de Altemar Dutra como cantor de bolero fez do Altemar Dutra um grande cantor de bolero, e ele foi cantor de bolero até o fim da vida. É isso, às vezes o sucesso e o fracasso são importantes também por isso. E para a sorte de Roberto, de certa forma, para a história, o papel que ele desempenhou como cantor de música jovem certamente foi muito mais importante do que teria sido como cantor de bolero. Sim. Numa perspectiva aí histórica, de comportamento, de mudança, de revolução musical no Brasil. Então, de certa forma, esse fracasso dele foi bom também, né? Olhando agora, claro, em retrospectiva. Mas quando isso aconteceu, foi muito duro para ele. Uhum. Mas ele canta ali direitinho, você vê que ele vai fundo ali, canta ali com toda a dedicação possível, né? Mas é isso. Mas o público não quis saber, nem do bolero, nem do samba, nem da bossa nova.